queridíssimas escribas, como é que estão aí nas leituras do nosso Osman Lins, né? Já começaram a mergulhar nesse mundo, nessa casa poesia dele, casa ficção dele, né? Então, hoje a gente vai investigar um pouco mais sobre esse conceito do triplo presente de Agostinho de Hipona e vamos também percorrer vários contos de Osman e verificando as técnicas dele e verificando esses conceitos que a gente levantou. O primeiro conceito que foi impossibilidade, ou possibilidade de Aristóteles, da poética, em que ele vai afirmar que a história é inferior à poesia, porque a história narra o que realmente aconteceu, enquanto que a poesia narra o que poderia ter acontecido, então é maior. Então, hoje a gente vai abrir com esse grande questionamento de Agostinho de Hipona, lá, o grande bispo de Hipona, o grande pensador da igreja, que é sobre o tempo, né? Agostinho ele vai investigar a criação, e na criação não existia, antes da criação não existia o tempo, era só o eterno. Quando acontece a criação é que o tempo passa a existir. E ele vai além, ele vai perguntar o que é, pois, o tempo. Nas suas confissões, ele investiga assim, incansavelmente o que é, pois, o tempo. Porque ele acredita que o tempo futuro não existe ainda. O tempo passado não existe mais. Então, só o que existe, só o que importa é o tempo presente, é o presente da percepção. Porque ele divide o tempo em três, divide o presente em três. Então, o presente do futuro, da expectativa do que vai acontecer, o presente do passado, daquilo que já aconteceu e foi registrado nas paredes da memória, e o presente do presente da percepção, que é o que realmente existe, é o que está acontecendo agora, no instante em que nós estamos emitindo as palavras, né? As palavras que estão passando pelas minhas cordas vocais. Ele faz, inclusive, uma comparação com o canto. O canto, nós sabemos que notas nós vamos soar no futuro. Nós sabemos quais são as notas que já soamos no passado, que estão guardadas na nossa memória. Mas o que realmente existe é a nota que a gente sente tocar, né, as nossas cordas vocais. Então, o presente é o que importa. O presente do presente é o que existe, é o que importa para Agostinho e é o que importa para Osman Lins, porque nós encontramos nesse espaço-tempo de os gestos, nós encontramos o tempo muito presente nos contos, principalmente o átomo do instante da transformação dos personagens. Nós vimos lá em Os Gestos o momento em que Mariana, a filha do velho André, ela se transforma de menina em mulher. E nós vamos encontrar nesse outro ponto primoroso, que é reencontro, que Osman ele vai nos trazer um casal de amigos, que eles na infância eles eram amigos, etc. E existe um momento de transformação. No texto ele traz: em silêncio, revejo nossa volta, a alegria fundida em tristeza e os ruidosos adeuses aos lugares e às coisas que nunca podemos rever. Sem que o soubéssemos, penso, quase que nos apartamos ali de nossa infância, pois o que veio acontecer poucos dias depois fez-me suspeitar, não sem amargura, que alguma coisa estava morta para nós, e que em seu lugar nascera outra que ainda não entendíamos bem. Então a gente nota essa transformação da amizade em outra coisa que eles não sabiam explicar. O narrador ele recordando do passado. E também o átomo do instante, né? Existe aquela transformação no átomo do instante. E outro conto belíssimo, primoroso, de Os Gestos, que chama-se A Partida, que inclusive ele foi transformado em filme pela Sandra Ribeiro, da Aurora Filmes. Um filme belíssimo que conta com Paulo Outram no elenco, com Geninha da Rosa Borges, Marcelo Lacerda, que faz o papel do Paulo Outram quando jovem, que narra a história, Paulo Outram se recordando no futuro, a história dele, jovem, saindo da casa da avó.
E a dificuldade, a impossibilidade, a opressão até dessa ruptura, desse neto muito amado, esse amor que sufoca, e essa casa que ele tem dificuldade de se libertar, se afastar, né? É aquele amor e fuga, né? Você é o acolhimento da casa, mas ao mesmo tempo o desejo de sair, de liberdade. E aí, esse instante que eu trouxe para o nosso curso é exatamente o instante de ruptura dessa partida do neto da casa da avó. Enfim, beijei sua mão, bati-lhe de leve na cabeça, creio mesmo que lhe surpreendi um gesto de aproximação. Dei certo na esperança de um abraço final. Esquivei-me, apanhei a maleta e, ao fazê-lo, lancei um rápido olhar para a mesa, cuidadosamente posta para dois, com a humilde louça dos grandes dias e a velha toalha branca bordada que só se usava em nossos aniversários. Uma coisa muito importante, todo esse material vai ficar disponibilizado para vocês como material de apoio e também nos links, nas legendas dos vídeos das aulas, tá certo? Só para lembrar para vocês. Um outro conto que vai falar também dessa opressão, vamos dizer, dessa luta dos opostos entre o acolhimento da casa e o desejo de liberdade, o desejo de sair, né, de se libertar daquela opressão, chama-se O Navio, e que vai contar a história desse rapaz, desse jovem que é muito tímido, e ele também trava essa luta entre permanecer no continente ou navegar no oceano, né, ou mergulhar no oceano sem fim. E ele constrói uma metáfora belíssima, Osman, que é a metáfora do navio afundado, naufragado. Uma estrela cadente precipitou-se nas águas. Como se fora buscá-la, ele mergulhou. Mas o fundo do mar estava escuro, deserto. Ele voltou a nadar lentamente. O navio deixa o porto empestado. Pensava, vai embora para o alto mar. Não para fugir da morte, é para fugir das torturas, da angústia da peste. O navio vai embora, não quer apodrecer no cais. Prefere afundar-se no mar e ancorar-se a uma estrela. O navio vai embora. E para a gente finalizar a análise desses contos belíssimos de Os Gestos de Osman Lins, a gente vai mergulhar nessa lembrança, nesse momento de transição desse jovem, desse menino, que está à caça desse canário precioso, com o seu estilingue, pronto para atirar, e no momento em que ele atira, nesse átomo de instante, ele simplesmente se transpõe para uma outra época, para outro espaço. Né? Existe um hiato, uma elipse narrativa muito, muito interessante, e aí ele já está em outra fase da vida. Ele já também se transformou do menino no jovem, no adolescente. Certo? Então ele já houve uma transformação, uma ruptura e um átomo de instante, como dizia Agostinho de Hipona. Então, na próxima aula, a gente vai se encontrar com o Adriano Portela, bater papo com ele sobre alargar mais ainda os nossos conhecimentos sobre a obra de Osman Lins, sobre a casa de Osman Lins. E vamos também ter as nossas indicações de filmes, o nosso tão esperado exercício de desbloqueio, que está cheio de novidades, né? Vocês aguardem que verão. E não percam, dia 27 de janeiro, tá certo? A gente vai se encontrar novamente para continuar a nossa viagem para dentro de nós. Essa importância de que nós sentimos muito em relação aos nossos escritores, às casas dos nossos escritores. O Osman mesmo, ele habitou algum tempo na França, e lá, como eu falei no vídeo de apresentação, eles valorizam demais as casas, as residências dos artistas. E o propósito do nosso curso é exatamente isso, a gente tentar valorizar mais ainda as casas dos nossos escritores. Nós temos casos aqui, no próprio Recife, de escritores que foram esquecidos, que a gente gostaria de retomar, né, essas residências, valorizar essas residências, quem sabe transformar essas residências em casas-museu. Será uma alegria muito grande, porque
o futuro só se constrói com o passado, né? No presente. Então, vamos atrás dessa recuperação, desse resgate. Até dia 27, abraço bem grande e até lá.